Aula de número 27, segunda série do ensino médio, Revolução Mexicana. A Revolução Mexicana não é a independência do país. O país vai se tornar independente em 1821, um ano antes do Brasil, e aí as decorrências dessa independência mexicana que vão levar ao processo revolucionário lá no México. Por quê? Porque, a exemplo do que aconteceu no Brasil, né, a independência não foi transformadora, não transformou o país, não transformou a sociedade, né, mudou o seu regime, porém, a sociedade continuou desigual, com características aí de colônia, né, aquela prática de produção agrícola voltada para o mercado externo, com baixo valor agregado, né, e que não transforma a sociedade. Comandado por uma elite, sem a participação popular. Então, nós vamos ver o desenrolar aí desse processo no México, né? Uma diferença que o Brasil tem em relação a todas as outras independências na América é que o Brasil se tornou uma monarquia, enquanto os outros países, né, que vinham nascendo se tornaram repúblicas. Após a independência, em 1821, o México ficou marcado pela instabilidade política e econômica. Então, fazendo esse paralelo com o Brasil, né, é mais ou menos a mesma coisa. O Brasil, independente, né, ficou marcado também pela estabilidade política e foi um período bastante conturbado. O México também. Em 1876, um golpe levou ao poder Porfírio Dias, que governou como ditador até 1911. Essa época foi caracterizada pela modernização e desenvolvimento de uma agricultura de exportação. Então, sempre esse perfil aí, agroexportador. A consolidação do latifúndio gerou tensões entre a população camponesa de origem indígena, pois suas terras eram frequentemente tomadas por grandes fazendeiros. Então, a gente percebe aí, aqui no Brasil nem tanto, mas no México e em alguns outros países da América, a gente vê a presença da população indígena bem maior do que aqui no Brasil. Aqui no Brasil, nós temos uma população indígena mínima, e nesses outros países, não, você vê nos traços dele, né? Quando você fala o traço de mexicano, você vê o traço indígena, um traço de boliviano, você vê ali o traço indígena nele, né? Então é muito forte, né, a tradição indígena. Diferente do Brasil, muitos povos lá não foram totalmente dizimados. Houve sim, né, tentativa de dizimá-los, mas não foram totalmente dizimados. Então, quem que vai ir contra essa modernização aí do Porfírio Dias? São os indígenas que estão vendo suas terras sendo ocupadas ali para as grandes propriedades rurais, né, para produzir agricultura, para produzir produtos agrícolas voltados para a exportação. Após as eleições de 1911, Francisco Madero, 1973 e 1913, candidato à presidência, denunciou fraude que resultou em mais uma vitória de Porfírio Dias, né, já que ele estava, né, aquela ideia, né, o ditador vai tendo eleição, ele vai burlando as eleições e vai continuando no poder, né, dando ali uma ideia que ainda existe uma democracia no país. Então, o Francisco Madero denunciou essa fraude. E ao convocar o povo para pegar em armas e derrubar o regime, Madero deu início ao movimento que iria resultar aí na Revolução Mexicana. Então, vamos lembrar o que eu falei para vocês no começo da aula. A Revolução Mexicana não é a independência. A Revolução Mexicana vai acontecer em decorrência aí dos fatores da independência. A gente viu que depois da independência, que se instaurou no país foi um governo de elite, né, que um pouco transformou a vida do povo. Nós tivemos aí
a modernização por parte de Porfírio Dias, que resultou em mais ainda aumento da grande propriedade, né, ocupação das terras indígenas, o que vai gerando insatisfação no povo em relação à elite. Em meio a essas agitações, setores camponeses mobilizaram-se para combater o latifúndio e promover a reforma agrária. A reforma agrária aí sempre gerando muita tensão, muito conflito de interesses entre a população, o povo em si, né, principalmente o povo camponês, e a elite agrária que se apropriou dessas terras. Organizaram-se tropas camponesas comandadas por líderes como Emiliano Zapata e Pancho Villa. Então, Zapata e Pancho vão ser aí os grandes heróis da Revolução. Em 1911, Zapata lançou o Plano Ayla, em que defendia a devolução das terras tomadas pelos grandes proprietários aos pueblos, né, às aldeias. A ocupação militar da Cidade do México, em 1917, levou à promulgação de uma nova Constituição, que implementou a criação de uma avançada legislação trabalhista e previa a realização de reforma agrária. Então, a gente vê aí, estava num caminho até bom, né? Promulgação de uma nova Constituição, né, mais avançada, com leis trabalhistas, reforma agrária. Mas a gente vai ver que sempre que há um avanço aí dos setores mais populares, né, dando mais direitos à população, a elite, né, se movimenta para bloquear esse processo de evolução, principalmente quando se fala em reforma agrária. A reforma agrária não foi implementada. Apesar da insatisfação camponesa, a retomada da luta não obteve êxito. A morte de Zapata e Villa, ambos assassinados, desarticulou o movimento e garantiu a consolidação do regime liberal. Apesar de uma tentativa de reforma agrária ter sido implementada na década de 30, o governo Lázaro Cárdenas, a questão da posse da terra permaneceu mal resolvida. Apenas em 1990 é que os conflitos no campo ressurgiram. O novo exército zapatista de libertação nacional, atuando na empobrecida região de Chiapas, ao sul do México, ergueu a bandeira da reforma agrária e fez duras críticas ao modelo de globalização liberal em curso. Então, você vê aí que Zapata ele se torna um herói, né, aí das causas dos pueblos, né, das aldeias indígenas, né, dos povos nativos, dos camponeses, da população em geral como um todo. E a principal bandeira dessa luta, né, depois aí do processo revolucionário, da derrota, da morte de Zapata, continua sendo a reforma agrária, que não foi resolvida. Não foi resolvida no México, como eu venho fazendo esse paralelo com o Brasil, não foi resolvida também aqui no Brasil. A questão da reforma agrária também é uma questão bastante debatida no Brasil. Aqui no Brasil, em vez de a gente avançar e para uma reforma agrária, a gente vê um processo de desconstrução, a gente vê um processo aí de diminuição dos direitos do povo, né, diminuição de direitos trabalhistas, diminuição de direitos aí dos povos nativos também, né, principalmente nesse atual governo, onde o próprio ministro do Meio Ambiente quer atropelar a legislação, né, para que haja uma ocupação mais rápida aí, das terras indígenas, como se estivesse faltando terra para a agricultura. Não falta terra para a agricultura, né? O que o Brasil deveria investir era em técnicas de agricultura e manejo do solo para poder produzir mais e com maior qualidade dentro desse mesmo espaço agrícola que já foi conquistado, né?
como você quer derrubar mais floresta, é para fazer uma agricultura predatória, né, uma agricultura, né, sem qualidade, e que acaba gerando mais problemas do que os lucros advindos, né? O lucro vem, mas vem para uma pequena parcela da população, quase que mínima, né? Já que a gente sabe que na agricultura não gera mais tantos empregos assim. E uma coisa importante que a reforma agrária poderia gerar, tanto lá no México, quanto aqui no Brasil, quanto em qualquer país subdesenvolvido do mundo, é diminuir os problemas na cidade. Nós vamos ter uma aula sobre os problemas na cidade, na geografia, a superpopulação na cidade, as subhabitações, né? Isso é causa do êxodo rural, dessas pessoas que foram expulsas do campo e vieram morar na cidade. Então, a reforma agrária poderia fazer com que essas pessoas pudessem viver melhor no campo, produzindo seu próprio alimento, sua agricultura de subsistência, né, a pequena propriedade rural. Já que a gente sabe que até a produção de alimento, nessas economias voltadas para o mercado externo, é prejudicada, né? A gente fala assim, nossa, Mato Grosso, por exemplo, é o celeiro do mundo. E não produz alimento para si mesmo, né? A maior parte dos alimentos que a gente consome aqui no Mato Grosso é importado, né? Se você for no centro de distribuição varejista, a maioria vem de fora, né? Porque a gente não produz alimentos, a gente produz commodities agrícolas para exportação, né? E essa riqueza que é gerada, né, ela é gerada por uma parcela mínima da população que não é distribuída. Falar, o Estado é rico, mas tem tanta gente pobre. Por quê? Porque essa riqueza gerada aí nessa venda de commodities agrícolas, ela é concentrada nas mãos de poucos, né? Então, a agricultura familiar, um exemplo, com a produção de alimentos orgânicos, né, alimentos saudáveis, poderia gerar mais empregos no campo e diminuir o preço do alimento, já que a gente ia ter uma produção interna. Isso dando um exemplo aqui do Mato Grosso, para a gente ver a importância que tem uma reforma agrária. Mas, lógico, uma reforma agrária não pode ser feita de qualquer jeito. Não adianta dar um lote de terra para a pessoa lá, não sei na onde, lá no fim do mundo, e falar, se vira aí, né? Tem que ter um acompanhamento do Estado, né? Ensinando técnicas agrícolas, né, de manejo, né, incentivando a formação de cooperativas para que essas pessoas consigam se sustentar no campo, melhorando a condição de vida no campo e melhorando a condição de vida na cidade. Ficamos por aqui.